Oi meninas, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Eric Neri. Ele é o primeiro cirurgião plástico. Vocês podem estar enviando as dúvidas de vocês pelos comentários ou pela caixinha de perguntas com a interrogação, quem quiser mais descrição. Oi, doutor, tudo bem? Olá! Estou ajustando aqui o som, que está baixo. E agora, vocês me ouvem? Tudo perfeito. Ah, aqui, ó. A minha imagem também tá boa? Tá ótimo. E a minha, você tá me vendo? Perfeitamente. Sua primeira live, então? Não, já fiz algumas, mas não é um hábito, entendeu? Então, tem umas coisas que a gente tem que ir pegando de volta. Sim, com certeza. Queria agradecer ao doutor, né, por ter aceito o convite em participar da live aqui na página. Faz tempo que eu estou buscando profissionais de Fortaleza, mas não sabia de ninguém ainda qualificado, né? Daí, graças ao doutor Alan, né, com a indicação dele, eu conheci o doutor. Ah, que legal, que bom. É um prazer enorme e espero poder contribuir aí com sua audiência aí, com seus seguidores e com qualquer dúvida. Obrigada, então. Eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas, em quais cidades o doutor atende, né? Porque não é só Fortaleza, pelo que conversamos, né? Isso. E sobre sua formação. Bem, meu nome é Eric Neri, eu sou cirurgião plástico desde 2008. Eu me formei na escola do professor Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro, pela PUC do Rio. Eu atuo em Fortaleza desde 2010. Eu tenho uma formação em cirurgia reparadora, eu fiz microcirurgia e eu sou preceptor da residência médica em cirurgia plástica aqui do Hospital Geral de Fortaleza, no qual eu ensino os residentes, eu dou aula para os residentes, eu sou preceptor da residência. Eu atuo em João Pessoa, uma cidade da Paraíba, capital da Paraíba. Lá eu atuo simplesmente com implante capilar, que é uma das nossas especialidades, e atendo em outras cidades próximas, como Mossoró, tá? E como eu tenho muitos alunos assim das regiões, às vezes a gente faz algumas cirurgias combinadas em São Luís, em Teresina, nessas regiões, das regiões mais próximas. Já atendi no Rio, mas o Rio fica muito distante e aí é melhor ficar só concentrado em Fortaleza para poder dar esse atendimento diferenciado ao paciente. E por que o doutor escolheu o Rio para fazer seu... Olha, o Rio de Janeiro é o celeiro da cirurgia plástica no Brasil. Eu acho que quem não ouviu falar do professor Ivo Pitangui, eu acho que pouca gente que fala em cirurgia plástica desconhece a grandeza da escola do professor Pitangui. E sempre para mim foi um sonho fazer parte dessa escola e arduamente não foi fácil chegar lá, mas a gente conseguiu. E é uma grande honra ter essa chancela na nossa formação e eu realmente, sempre que, mesmo agora dando aula, eu privilegio muito a formação que eu tive. Eu acho que é algo diferenciado e que a gente tem que sempre, como formador, tem sempre que estar atento à formação dos novos cirurgiões. São eles que vão perpetuar, são eles que vão dar continuidade e vão enaltecer o nome da cirurgia plástica como um todo, né? Então, isso é uma obrigação nossa, formar bem os nossos cirurgiões. Obrigada. Então, doutor, eu vou dar início às perguntas. Eu vou começar aqui falando sobre a prótese de recuperação rápida. Lembrando que as meninas também podem estar fazendo mais perguntas durante a live pelos comentários, ou quem quiser mais descrição, tem uma caixinha com uma perguntinha ali que sai de forma anônima, tá bom? A primeira pergunta é: o que é o sutiã interno? Bem, o sutiã interno é um conjunto de medidas que a gente faz anatomicamente para diminuir a possível queda de um implante mamário, né? Eu costumo brincar com as minhas pacientes que a única lei que funciona no Brasil é a lei da gravidade. E o sutiã interno nada mais é do que uma das medidas que nós construímos anatomicamente, com recursos anatômicos, como sling musculares, como faixa muscular,
como a união de tecidos do sutiã, dos ligamentos inferiores da mama, que nós alteramos ou nós reforçamos cirurgicamente para que, quando essa prótese sobrecarregar essa estrutura, ela não ceda. Então, o sutiã interno nada mais é do que são alterações anatômicas que nós, na cirurgia, desenvolvemos para que essa prótese não caia no futuro, ou caia menos no futuro, porque não cair também é algo hipotético, no mundo das ideias. Na vida real, pode cair. Uhum. E esse sutiã interno, ele pode ser aliado com a alça muscular ou a alça muscular sofre outra técnica? Na realidade, globalmente falando, o sutiã interno é um conjunto. A alça das situações anatômicas que se pode ter que contribui para a formação do sutiã interno. O sutiã interno é o A mais o B mais o C. Costumeiramente falando, eles propuseram que o sutiã interno é uma linha de sutura entre os ligamentos inferiores, mas existem vários ligamentos mamários. Então, a construção do sutiã interno quer dizer que são várias técnicas cirúrgicas que aumentam a permanência do implante no devido lugar, sem deslocamento do sulco submamário. Sem deslocar, sem o bottom out, sem a saída da prótese para baixo, sem dissecar o tecido. Então, essa é realmente o que representa o sutiã interno. São todas essas medidas. Uhum. Doutor, veio uma pergunta bem interessante aqui na live, da Ana. Já sabem sobre quanto tempo após vacinar podemos operar? Bem, isso é variável. A gente tem algo mais determinado sobre o pós-Covid. 4 semanas para sintomas leves e 6 a 8 semanas para quem teve sintomas graves. E a gente já tem uma soroconversão. A vacina vai depender muito do tipo de vacina que ela tomou, qual vacina, se foi a primeira, segunda dose. Hoje se sabe que o intervalo entre as primeira e segunda dose da Coronavac são 28 dias ideais, 3 meses da AstraZeneca. Então, vai depender da vacina que ela tomou. Se ela tiver tomado Moderna ou Pfizer, rapidinho, porque são vacinas esterilizantes, diferente da outra vacina com vírus vivo atenuado. Uhum, obrigada. Qual o tamanho da cicatriz dessa técnica? Bem, a cicatriz, ela não essa técnica é uma técnica que versa muito mais sobre as estruturas internas da mama. O tamanho da cicatriz, ela quer dizer muito mais sobre a flacidez de pele. Quanto maior e mais flácida a pele, maior vai ser a cicatriz. Porque é uma resultante. Se você tem que tirar mais pele, é óbvio que aquela cicatriz vai aumentar. Se você tem que tirar menos pele, então a cicatriz pode ser pequena. Existem algumas técnicas que tentam preservar, diminuir a cicatriz, mas na maioria das vezes o que se tem é uma resultante da flacidez. Existem vários parâmetros. Parâmetro muscular, o parâmetro de pele, o parâmetro glandular. Então, tudo isso vai influenciar no tamanho da cicatriz. Uhum, obrigada. Perguntaram se pode ser feita a recuperação em 24 horas na mastopexia. Bem, vamos lá. Recuperação em 24 horas é uma técnica excepcional em que a paciente pode restabelecer os movimentos dos braços. Na realidade, o movimento dos braços ele é fundamental para a analgesia. Quer dizer, movimentar o braço diminui a dor na técnica de recuperação rápida. Então, na realidade, ela deve ser necessária. A movimentação, ela ajuda na recuperação e não o contrário, tá? Já na mastopexia, a gente tem uma fragilidade daquela pele, né? A gente rompeu a pele, a gente fez uma incisão. Então, não se recomenda uma recuperação rápida ou uma recuperação tão rápida, com 24 horas, em uma mastopexia, pelo risco da pele abrir. É mais breve, pela condição da situação que a gente coloca a prótese, tá? Mas eu acho que não combina mastopexia com recuperação em 24 horas especificamente. Uhum, obrigada. Aqui a menina ela respondeu, ela falou que foi a vacina Astra e ela teve sintoma. Ela teve sintoma da vacina, uma reação da vacina, é isso? Acredito que sim.
Bem, como é uma situação muito única, individual, eu acredito, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acredito que quatro semanas é um tempo, um mês, é um tempo razoável para ela, com total segurança, realizar o procedimento. A depender do procedimento, né? A depender do procedimento. Pode ser um procedimento simples, uma prótese de mama, uma otoplastia, uma pálpebra, ou pode ser uma cirurgia combinada, uma cirurgia maior. Uhum. E já que falamos sobre esse assunto, quem teve o Covid, depois de quanto tempo pode operar? Em média, 4 semanas. Vai A depender mesma se que da reação. ele vai depender muito do se ele foi oligossintomático, se teve sintomas só na orofaringe, ou se ele realmente ficou internado, teve outros problemas, problemas tromboembólicos, que é muito comum na infecção pós-Covid, né? E esse aí, 6 semanas pelo menos, e avaliar junto com o hematologista a necessidade ou não de profilaxia contra trombose. Uhum. Obrigada. Ela falou aqui que foi reação e a segunda dose é em julho. Bem, pois é, ela não está imunizada. Ela tem a segunda dose, ela tem que fazer da AstraZeneca, provavelmente. Ela teve reação à primeira. Bem, ela não está completamente imunizada. Olha só, isso é muito polêmico, né? Porque vai depender se ela é jovem, em que situação ela vai fazer essa cirurgia, se ela vai fazer uma cirurgia num hospital, numa clínica Covid-free, fluxo Covid-free. Então, vai depender de muitos aspectos. Eu acho que o ideal é conversar com o próprio cirurgião, o médico assistente, o cirurgião, a equipe, ou procurar até um infectologista para ter esse dado com mais precisão. Uhum. Obrigada. A doutora Luciane perguntou: quanto tempo de repouso? Recuperação é mais tranquila do que a prótese abaixo do músculo? Aí eu não entendi. Em que sentido? A prótese dual plane, ela é parcialmente abaixo do músculo. A parte superior geralmente fica abaixo do músculo e a parte inferior fica abaixo da face ou abaixo da glândula. Então, ela é abaixo do músculo. A prótese de recuperação, porque a gente estava falando de mastopexia e prótese de recuperação rápida. Prótese de recuperação rápida, ela é dual plane, é abaixo do músculo. A recuperação é rápida. A analgesia é uma vertente da cirurgia. Você movimentar, você melhora a analgesia, você sente menos dor. É isso. Ela perguntou se a recuperação é demorada. A mesma que fez a pergunta, ela já colocou ali. Bem, a recuperação geralmente de 7 a 10 dias. A recuperação desse implante, com 24 horas a paciente já está movendo os braços. Agora, é óbvio que tem uma incisão, essa incisão tem que ser vigiada, né? Ela volta com 7 dias para a gente rever a incisão, mexer no curativo. Ela fica com o curativo impermeável, que ela pode tomar banho no mesmo dia. Opera, por exemplo, operei hoje de manhã, hoje à noite a paciente já volta para casa, a gente opera em day clinic, em day hospital, e ela volta para casa e já molha, já toma banho, já faz o seu asseio, sua asepsia. Uhum. Obrigada. Perguntaram se essa técnica pode ser feita em plano subglandular. Bem, a técnica dual plane, ela está em 2 planos. Ela está no plano submuscular, na parte superior do implante, e na parte inferior ela está subfacial ou subglandular. Tecnicamente, sim, tá? Mas puramente subglandular, não. Não, porque a técnica de recuperação em 24 horas, ela exige uma complementação do músculo. A gente faz uma estrutura muscular, certo? Em que esse músculo serve de apoio para que o implante não migre lateralmente. Em termos leigos, é a mulher deitar na praia sem sutiã e o implante ele não deslocar para a lateral, a mama não escorrer para a lateral do tórax. A mama vai ficar paradinha lá. Ela só tem um único movimento que é inferior superior. Ela só vai para cima e para baixo um pouquinho. Mas ela fica mais justa, mais fixa.
Uhum. Aqui tem algumas perguntinhas da live. Perguntaram assim: o tipo de curativo na foto postada do Insta da clínica é o padrão já incluso dentro do orçamento ou é pago por fora? Não, esse curativo ele é incluso no valor da clínica, tá? Quando a gente opera na clínica, o pacote da clínica já se atribui o curativo que foi postado. É um curativo impermeável, que eu estou falando para você, que te possibilita a observação da ferida e, e o banho no mesmo dia. Porque é muito complexo. Antigamente a gente não tinha esses curativos e a paciente reclamava muito porque não conseguia fazer uma asepsia agradável, ainda mais numa cidade como a nossa, que é uma cidade bem quente, né? O banho é algo que é extremamente refrescante e revigorador. Então, hoje, com os curativos impermeáveis, que a gente consegue visualizar a ferida, porque é muito importante também ver o que está acontecendo ali na cirurgia, né? A gente consegue ter vamos lá, melhor adaptação da paciente à sua realidade no pós-operatório. Uhum. Perguntaram se também substitui o prínio. Não. Eu particularmente não tive boas experiências com o Príneo. O Príneo, particularmente, eu não gosto do Príneo, porque o Príneo ele não consegue absorver as secreções. E nos primeiros dias pode haver drenagem de secreção e esse curativo específico ele absorve. Então, é bem... Eu considero, claro, isso é uma visão individual, cada cirurgião tem a sua rotina. Na minha experiência, esse curativo ele é melhor do que o premium. Uhum. Eu vejo que a maioria dos cirurgiões plásticos, assim, que são considerados melhores, eles estão usando esse curativo mesmo. Estão evitando a cola cirúrgica. A cola, ela impermeabiliza a cicatriz. E aí a cola não deixa, por exemplo, você tem uma quantidade de seroma, secreção que precisa sair, a cola ela vai lacrar essa cicatriz e aí a gente não vai conseguir drenar. E de repente passam os dias, podem infectar pequenos abscessos, aí abre aquela cicatriz. Nenhum problema tão grave, mas é um problema que vai demorar na recuperação. E o nosso objetivo é exatamente abreviar essa recuperação a todo custo. A gente entende que hoje as mulheres têm uma necessidade de retorno precoce às suas atividades, né? Não dá para ficar mais um mês parada. Então a gente tende, tecnologicamente, se adequar a essa nova realidade dessa requisição das pacientes e tentar, com meio tecnológico, de inovação de curativo, inovação de cuidado, para que a gente consiga devolver essa paciente à realidade dela o mais breve possível. Uhum. Obrigada. Perguntaram aqui se pode ser colocado qualquer tamanho nessa técnica de recuperação rápida. Desculpa, Pode ser colocado qualquer tamanho de prótese na técnica de recuperação rápida? Bem, isso é uma questão que hoje em dia está cada vez mais caindo em desuso próteses grandes, né? Essa técnica de recuperação rápida, a técnica dual plane, a técnica submuscular parcial, ela exige uma ergonomia. O que eu chamo de ergonomia? A gente deve adequar a paciente, mas isso deve adequar a paciente um implante que caiba dentro da musculatura. Se a gente vai abrir a musculatura e colocar um implante, abrir um pocket e colocar um implante, se a gente colocar algo muito exageradamente grande, a gente perde o princípio da coisa. A gente perde o gripping do músculo, o músculo ele não vai conseguir segurar o implante muito grande, né? E aí toda a inovação tecnológica cirúrgica que se tem para se manter o resultado é desperdiçado pela má escolha do implante. Então, muitas vezes, as pacientes já vêm com uma situação ou que passaram em algum outro colega que não faz essa técnica e que vem para colocar um implante muito grande. Essa é uma situação realmente bem difícil de lidar, porque você tem que desconstruir conceitos que ela vem para você prévios de que a vizinha colocou 380, 400, 500, para você colocar próteses de tamanhos menores, que vão ter menos repercussões gravitacionais, que vão pesar menos, que vão atrapalhar menos aquela mulher, muitas vezes com um efeito até melhor, porque o grande efeito
da cirurgia de implante mamário é a clivagem, que é a separação entre as duas mamas. Se você tem um colo bem harmonioso, bem projetado, bem marcado, você pode, com essa técnica, nós conseguimos com implantes pequenos. Implantes de 200, 230, 250. Então, raramente nós colocamos implantes acima de 350 ml. Raramente, muito raramente. Até porque poucas mulheres no Brasil têm a capacidade ergonômica de a gente colocar um implante tão grande abaixo do músculo. Se a gente fizer isso, a gente vai terminar rompendo, rasgando o músculo, e aí a gente perde o sentido da coisa. Vai botar, rasgou o músculo não vai conseguir segurar o implante, e aí a gente transforma essa cirurgia submuscular parcial numa cirurgia subglandular. Saímos do 100, voltamos para a estaca zero. Né? Uhum. E no caso, quando rasga esse músculo, tem como reconstruir ele? Tem. Ou é bem complicado? Sim, bem. Tem. São duas respostas. Tem, sim, mas é bem complicado. Não é uma situação usual, né? Porque você fez um estiramento proposital, você colocou algo dimensionalmente muito maior do que você caberia, e aí você tem que fazer uma reconstrução. Reconstruir é sempre mais difícil do que fazer pela primeira vez, né? Mas existe essa possibilidade, e isso tem que ser discutido muito diretamente, de forma clara, aberta, transparente, que muitas vezes os pacientes talvez fiquem com medo, porque você vai dizer assim, olha, talvez você tenha que fazer 1, 2, 3 reparos, né? Essa situação existe e ela tem que ser conversada. Uhum. Porque imagina aquelas mulheres nos Estados Unidos, né? Que tem algumas seguidoras aqui da página que elas moram nos Estados Unidos. E a maioria coloca 600, 700, 800 por baixo do músculo. Só que eu fico pensando nesse peso a longo prazo, como fica, né? Não o músculo é destruído completamente. Não tem músculo que consiga aguentar, né? Não tem músculo que consiga aguentar 600 ml embaixo dele. Esse músculo ele vai ficando cada vez mais fino, adegalçando, ficando delgado, e ele não vai conseguir ter o grip, ele não vai conseguir segurar esse implante. Ainda mais nos Estados Unidos, que eles usam muito prótese lisa. Então, o que vai acontecer é que esse músculo, ou ele vai rasgar, vai romper, ou ele vai jogar esse implante cada vez mais para baixo. Uhum. E aí ele vai auxiliar na queda desse implante. Entendeu? Sim, e daí a única solução para essas mulheres, né, que ficaram sem o músculo, seria colocar por cima do músculo uma prótese de poliuretano? Bom, essa é uma das manobras de resgate de colocar uma prótese poliuretano por cima do músculo. A gente nunca pode abandonar a versatilidade cirúrgica. Então, eu acho que a gente tem que ter dentro do nosso arsenal cirúrgico várias possibilidades, né? A gente tem que ir da técnica que a gente prefere para tratar inicialmente aquela situação, e em certos casos, a gente vai ter que utilizar de outros subterfúgios, outras técnicas, outros materiais, poliuretano, por exemplo, para chegar num resultado tão bom, tão parecido quanto, obviamente, não sendo o seu dia a dia. Mas a gente não abandona nenhuma técnica passada, nenhuma técnica mais antiga. Não, eu acho que todas têm uso. Eu acho que a gente tem que ser versátil, tem que ser verdadeiro e, de repente, entender as limitações que o paciente traz. Muitas vezes você é exposto a certas limitações que não dependem, você não consegue resolver de imediato, né? Tem muitas mulheres que fizeram 2, 3, 4, 5 cirurgias embaixo do músculo, essa provavelmente não tem mais tecido muscular de cobertura. E aí a gente se depara com situações realmente extremamente desafiadoras para isso. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui tem uma menina até comentou sobre a prótese. Ela tem 620 submuscular e ficou pequeno sem clivagem, mas ela tem 1,85 m de altura e estrutura larga. Bem, aí a gente tem que... eu vou recitar uma frase que la médecine c'est comme l'amour, ni jamais ni toujours. A medicina é como o amor, nem nunca, nem sempre. A gente tem que ser avaliada caso a caso, porque devido às especificações dela, a gente tem que entender qual a prótese, que tipo de prótese, que base é essa prótese. Eu acho que a grande sacada é a base do implante. A base do implante representa muito na medida do tórax da paciente e é quem dá o guia de uma cirurgia de sucesso. Então, às vezes,
lidar com isso, a especificidade do paciente é muito, muito importante. Desde a primeira consulta, você explicar para aquela paciente que existe limite. Por exemplo, essa moça, eu não sei quantas cirurgias ela fez, mas ela pode ter feito uma cirurgia seriada. Ela colocou uma prótese X, de X volume, e foi aumentando com o passar do tempo. Isso é possível. Ou um expansor, ou uma prótese expansor. Então, é uma situação muito delicada a gente julgar agora, né, com poucas informações, o que aconteceu com ela. Perguntaram também se é possível fazer masto com prótese, mais lipo com Renuvium no mesmo dia. Tem como? Olha, bem, isso é um desejo muito frequente das pacientes, mas vamos lá. Lipo com Renuvium. O Renuvium é uma tecnologia de plasma de hélio, né, em que você faz uma lipoaspiração e após essa lipoaspiração, a gente faz uma passagem com uma cânula especial em que ela emite esse plasma de hélio e a gente, dependendo da área, existem protocolos. Existe um protocolo de passagem, você passa 6 vezes a cada região, 1 centímetro por segundo. Então, o que acontece é que passar o Renuvium numa área muito grande vai demorar algum certo tempo, até 2 horas, dependendo do tamanho da área. E aí, se você faz uma mastopexia com lipo grande, com Renuvium, você vai estourar o tempo de segurança, que seriam umas cirurgias de até 6 horas. Entre 4 e 6 horas. Cirurgia média até 4 horas, com menor risco. Cirurgias até 6 horas são possíveis, desde que você esteja bem dentro do risco pré-operatório. Passar muito disso é adicionar desnecessariamente risco ao procedimento. Então, a gente não quer isso. A gente busca exatamente para que você, você saia melhor do que você entrou, sem adicionar riscos, certo? Então, mastopexia, que é uma cirurgia cheia de rebusques, cheia de requintes anatômicos, que é dual plane, sutiã interno, melhorar a clivagem. Então, é uma técnica de mastopexia que tem muito requinte cirúrgico. Então, você vai adicionar isso. Depois você vai fazer uma lipo, que é geralmente uma lipo de HD, uma lipo de alta definição. E ainda Renuvium, essa cirurgia vai para 8 horas fácil e isso aí a gente vai adicionar risco ao paciente. Bem, se for uma paciente aí, cada caso é um caso, tem que ser muito bem estudado, mas eu não costumo fazer essas associações. Renuvium, lipo com Renuvium e mastopexia, sozinho, tá? A gente pode até fazer junto com o abdômen, com uma lipo tradicional, uma lipo normal, né, sem Renuvium, até uma lipo LAD sem Renuvium. Se a paciente for magrinha, dá para fazer. Mas juntar Renuvium com mastopexia, você vai alongar muito o tempo operatório e aí você vai adicionar risco ao procedimento. Segurança é o primeiro quesito. Primeiro quesito é o quesito que tem que ser sempre reforçado, renovado e sempre em prol da segurança do paciente. Tá? A menina da prótese de 600 ml lá, ela falou que o tamanho não foi escolha dela. Foi do doutor mesmo pelo meu porte. E até vou comentar um negócio que aconteceu aqui na página. Uns anos atrás, bem no comecinho, uma menina colocou 500 ml lá em Florianópolis. Ficou pequeno para ela. Aí o cirurgião plástico colocou 800 para ficar o proporcional para ela. Bem, é difícil fazer esse julgamento. Eu, para ser sincero, realmente 800 ml, eu nunca nem vi uma prótese desse tamanho. É muito grande, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Claro. É que tem muitas perguntas, doutor Pincel. Perguntaram qual é a anestesia que usa na prótese de silicone. Ah, legal. Bem, hoje a gente tem um protocolo que a gente faz uma anestesia chamada anestesia paravertebral. Tá? Ela é uma anestesia guiada por ultrassom, ela tem alguns aditivos de segurança. Você não faz nem uma cirurgia, nem peridural, nem local. Você coloca esse anestésico na região da coluna, próximo à coluna, e você expõe os nervos a esse montante de anestésico. Então, você ganha em analgesia. O que é isso? Você não tem dor pós-operatória. Usualmente, a gente faz a gente já tem uns
3 anos fazendo dessa forma, nosso anestesista. Um abraço para o Marcos aí, que é o cara que faz todas as nossas anestesias, um cara super competente. E aí ele faz esse bloqueio, que é um bloqueio paravertebral, tem que ser guiado por ultrassom, né? Tem que ter um ultrassom na sala para a gente fazer, e isso eleva muito a qualidade pós-operatória da recuperação da paciente, porque a paciente realmente fica praticamente sem dor. É óbvio, o quesito que as pacientes mais me falam é assim: doutor, estou sentindo um peso. Eu disse: você colocou em torno de meio quilo, 1 quilo, 800 gramas sobre o seu tórax, que é o peso do silicone, e essa sensação, isso não vai mudar. Até você acostumar com ela, uns 3 meses depois da cirurgia, você vai sentir esse peso. Mas peso é diferente de dor, né? Então, a dor, a gente quer abolir de toda forma. A gente luta todos os dias com todas as armas para a gente diminuir a dor pós-operatória. Mas o peso não tem como, né? O peso, eu brinco com ela, você pagou por isso. O peso você pagou por ele. Uhum. Eu, quando coloquei meu silicone, no dia do pós-operatório, era no hospital e daí foram me dar banho. Quando tiraram o sutiã e eu vi meus peitos ali, eu quase desmaiei, porque eu pensei que eles iam cair dali, sabe? Porque a sensação de peso, exatamente. Agora vai desabar tudo. Mas daí depois eu acostumei, foi normal, eu tô vendo uma pergunta, a primeira sensação... Eu estou vendo uma pergunta que ela diz assim: eu tenho 28 anos, 1,70 m, 57 quilos. Qual o tamanho? Não, não é assim. Não é só pelo peso. Claro que o peso e a altura vão influenciar, mas a gente faz as medidas de anatomia superficial, anatomia topográfica. A gente tem que entender que tamanho de músculo. É a base desse músculo que vai ditar qual seria o volume resultante. Então a gente vai ver a base, vai ver o peso, vai ver a circunferência torácica, a altura da mama. As mamas podem ser implantadas mais baixas, mais altas no tórax. Então, tudo isso é levado em consideração. Na realidade, é uma engenharia, uma alfaiataria de luxo. A gente tem que examinar. É muito difícil fazer consulta online, porque a gente perde todos esses parâmetros. E aí, a gente cria expectativa que a paciente chega no consultório. Eu atendo muita gente, mas quando a gente chega assim: e aí, doutor, qual é a minha prótese? Eu digo: é impossível a gente determinar a próxima consulta online. Eu não estou te medindo, não estou vendo o teu tórax, não estou vendo a elasticidade da tua pele. Então, são todos parâmetros que a gente leva em consideração. O que vale salientar é que, hoje em dia, a gente tem tido resultados muito satisfatórios, muito elegantes, com próteses de pequeno volume. Essa é a deixa. Não precisa ter um grande volume para ficar bonito. Essa seria, assim, se a gente fosse deixar a mensagem, essa seria a mensagem final. Não precisa de um grande volume de prótese para que a sua mama fique bonita. Pelo contrário, eu acho que o chique, o elegante é não ter prótese muito grande. Porque aquilo ali vai inviabilizar dessa jovem, dessa moça, dessa senhora fazer as suas atividades. Hoje em dia as mulheres têm cada vez mais um apelo do fitness, né? do exercício físico, do yoga, aqui no Ceará, kitesurf, muita gente faz kitesurf. Então, a mama grande atrapalha no kitesurf, atrapalha no exercício. Então, essa vertente é uma vertente que veio para ficar. Graças a Deus, eu advogo nessa causa já há alguns anos, há pelo menos 10 anos, em que não precisa de prótese grande para que você tenha um resultado bonito e elegante, tá? E hoje, cada vez mais, as mulheres têm procurado nessa vertente. Antigamente era mais difícil, parecia um campeonato. Eu tive a oportunidade de operar 2 gêmeas, que uma chegou, doutor, eu quero 300. Aí eu operei, com muito contragosto, coloquei 300. A irmã gêmea, eu quero 340. Eu disse: vai ficar diferente da sua irmã, mas eu quero maior. Parecia um campeonato. Não tem lógica, entendeu? É complicado, não é o campeonato de quem tem o maior volume. O ideal é que fosse o campeonato que fica mais bonito, né? Resultados mais naturais, né? Eu fiz uma live também com o Noel Lima, acho que o doutor deve conhecer também, né? O criador da prótese cônica. Sim, claro. Ele também, ele e o filho, eles puxam também para próteses mais pequenas, resultados mais naturais, né? Um resultado mais harmônico. Sim, esse é o segredo, né? A cirurgia plástica, ela é feita para reinserir o indivíduo dentro da normalidade. E aí, é óbvio que essa é uma questão filosófica, o que é ser normal, mas é trazer de volta o paciente para dentro da normalidade, para dentro de um grupo, para dentro
de algo que ela se sinta bem. E não ir para o outro lado. O outro lado é o body piercing, é a língua bífida, é transformar, tatuar o rosto, são os extremos. Esse daí não é um bom candidato. A pessoa que quer exibicionismo, ela vai ter que procurar um cirurgião exibicionista. Mas o cirurgião com competência, com rigor científico, não vai se deixar levar por exibicionismos. Então, a gente tem que estar bem clean, com a mente bem tranquila e aceitar que ninguém vai operar todo mundo, né? Uhum. Obrigada, doutor. Eu vou fazer mais perguntinhas que as meninas inventaram, porque tem muitas perguntas. Manda bala, manda bala. Vou tentar ser o mais rápido. Depois de quantos dias posso voltar para a academia? Bem, se ela fizer prótese ou se ela fizer mastopexia. Se ela fizer prótese, 15 dias ela volta para a academia com exercícios leves dos membros superiores, sem supinação, sem peso vigoroso. Se ela fizer mastopexia, geralmente com 30 dias eu libero para ela voltar para a academia na mesma situação, tá? Mas ela continua levantando os braços, ela levanta os braços no dia seguinte e a recuperação tem sido muito legal, muito legal. A recuperação rápida ela é um misto de todas as técnicas. Você tem que envolver tanto a questão cirúrgica, quanto a questão anestésica, quanto a analgesia pós-operatória. Então, é um mix. Não é só a técnica de recuperação rápida. É, inclusive, a adesão do paciente. Eu tenho pacientes que, muitas vezes, as mulheres vêm... o mais importante da técnica é você convencê-las de que ela tem que fazer o exercício. E eu tenho pacientes que a mãe, por exemplo, não fez técnica de recuperação rápida e a filha fez. E a mãe dizia, não pode fazer isso, não levanta o braço. E eu dizia, pode levantar o braço. Então fica difícil essa situação, até que a menina disse, não, eu vou fazer. E aí ela fez, melhorou da dor, e aí passou a aderir à situação. Tá? Porque existe uma força, por exemplo, externa, que a mãe não confiava que a técnica levantar o braço seria benéfica para ela, até que a menina fez. Então, isso que nós estamos fazendo hoje é muito gratificante, porque a gente vai educar os pacientes, você dá a oportunidade de a gente educar os pacientes para que, quando ela já venha com uma mudança filosófica, uma mudança de conduta que vai facilitar a vida dela e a nossa também, é claro. Uhum, obrigada. Perguntaram se o pós-operatório é menos doloroso. Sim, tecnicamente sim, por quê? Porque, diferente da outra técnica, da técnica antiga, que a gente também já fiz bastante, a gente tem uma preocupação muito vigente na dor. Né? Então, a gente faz de tudo realmente para que aquela paciente se recupere de forma precoce, sem dor. Isso é o mais importante. Uhum. Aqui tem uma pergunta da Ana Paula. Ela perguntou se mastopexia com prótese pode ser colocado silicone embaixo do músculo. Sim. Dual plane embaixo do músculo, parcialmente embaixo do músculo. O que eu não faço, o que eu não recomendo hoje em dia, é a prótese totalmente submuscular, certo? A prótese totalmente submuscular, ela vai ficar alta, e aí pode dar vazão, pode resultar em alterações como waterfall, mama em cachoeira, em queda d'água. São alterações em que o tecido mamário cai sobre o implante. Né? Então, a gente realmente, hoje, submuscular completa, nós não usamos mais. Ou faz dual plane, ou faz subglandular, mas quando existe uma questão de resgate. E pode ser feito o dual plane invertido também? Embaixo submuscular e em cima subglandular? Bem, é o POCT, né, que dizem? Não sei existem várias técnicas. Essa técnica, eu realmente não tenho... Eu já fiz algumas e eu utilizo mais quando a gente faz cirurgia, faz mamoplastia em pacientes pós-bariátricas. Por quê? Porque essa sim tem uma flacidez muito maior e aí é uma cirurgia de cunho reparador e não é uma cirurgia... Teoricamente, não seria uma cirurgia estética. É uma cirurgia com finalidades estéticas, mas de cunho reparador, em que muitas vezes a paciente tem uma flacidez enorme, inclusive do músculo. Então, eu tenho essa rotina de abordar o músculo de outras formas quando eu me deparo com uma cirurgia em que a paciente tem muita flacidez muscular.
Agora só surgiu uma dúvida que pode ter surgido para as meninas também. Então, essa seguraria por mais tempo a prótese do que o dual plane convencional? Tecnicamente, anatomicamente, pela lógica, sim. Entretanto, a gente tem que lembrar que essa paciente já tem uma flacidez, então ela pode desenvolver lesão em waterfall mais fácil do que a paciente que tem o dual plane. O dual plane é o ponto de equilíbrio na posição do implante. Ele não fica tão alto, em que a mama possa cair por cima, e ele não vai ficar tão baixo, porque tem a confecção do sutiã interno. Então, ele fica no meio termo, onde se deveria tecnicamente se deixar o implante. Essa é a grande vantagem do dual plane. A prótese fica no lugar em que ela deveria estar. Uhum. Obrigada. Perguntaram se é obrigatório trocar a prótese depois de 10 anos. Depende. Deve depender da marca do implante, né? Algumas próteses não exigem essa troca, a não ser que você desenvolva algum problema de contratura, de ruptura, tá? Mas eu acho que eu não vejo essa necessidade de troca dependendo do implante. Eu não sei qual é o implante em questão, mas os implantes de boa qualidade a gente não troca com 10 anos necessariamente. Antigamente se havia vamos dizer, um padrão. A cada 10, 15 anos você obrigatoriamente deveria trocar o seu implante. Hoje isso não é verdade. Você mantém esse implante desde que você vigie. Você vai fazer os exames de rotina, ultrassom, mamografia, avaliar se há ou não contratura, tá? E aí, se houver algum problema, aí sim. A gente tem que remover, trocar, mudar o plano, tá? Mas depende muito mais de alguma condição clínica do paciente do que propriamente a marca, ou a presença, ou o tipo do implante. Uhum. Obrigada. Perguntaram se em mamas tuberosas pode ser feita essa técnica. Sim, sim, claro. A técnica da mastopexia em dual plane. Sim, pode ser feito sim. Mama tuberosa é uma das situações mais corriqueiras e que a gente consegue esses resultados excelentes com a mastopexia em dual plane. Fizeram uma pergunta sobre a cola cirúrgica. O doutor ele já acabou respondendo anteriormente, então acompanha a live depois do começo, que vai ficar salva, porque se eu ficar repetindo todas as perguntas, daí acaba atrapalhando as outras perguntas diferentes, tá bom, meninas? Obrigada. A Cecília perguntou assim: coloquei minha prótese e ficou... é um elogio na realidade. Coloquei minha prótese com ele e muita gente admira meu tórax, porque ficou muito proporcional e bonita. Ah, que legal. Obrigado. Um beijo para ela. A Daleia é assim: já fiz mastopexia e não ficou bom. Para trocar tem que fazer o mesmo corte ou é só embaixo? Ah, que pergunta. Essa é uma pergunta dificílima, porque tem que avaliar presencialmente. Geralmente só embaixo pode ser que resolva, mas se, por exemplo, ela botou subglandular e ela quer deixar o colo mais marcado, a gente vai ter que refazer toda a cirurgia, né? E aí trocar de plano, sair do subglandular para o submuscular, e aí isso vai exigir uma incisão um pouco maior. Bem, ainda assim pode ser feita só pelo sulco mamário, mas é difícil. Isso é uma situação que tem que ver, tem que avaliar, tem que examinar para propor um plano cirúrgico adequado. Pediram a opinião do doutor sobre a prótese de formato anatômico. Sim, a prótese de formato anatômico é muito bem utilizada. Na verdade, tem as suas indicações precisas. Hoje, a gente tem uma dificuldade no mercado de achar esse implante. Ele realmente é mais difícil de achar, mas a gente não abre mão de fazer prótese anatômica quando há indicação. Pacientes com o polo curto, o polo inferior da mama mais curto, que precisam de uma expansão nessa região, está super bem indicado a prótese de formato anatômico, vale a pena e tem as suas indicações, sim, a gente faz também. Uhum, obrigada. Perguntaram se todo tipo de mama pode fazer essa técnica. Bem, praticamente sim. Eu não vejo situações, a não ser uma situação de uma cirurgia recorrente, né, uma cirurgia refratária, que você fez 1, 2, 3, em que o músculo realmente pode estar já bem desgastado e inexistente, que a gente não possa fazer a técnica de dual plane, tá?
eu acho que praticamente, sei lá, vamos dizer assim, 90% das mamas a gente consiga fazer dual plane com resultados muito bons. Perguntaram aqui como saber se a prótese rompeu. Aí são exames. O primeiro é o ultrassom, bem feito, procurar um profissional, um ultrassonografista que tem experiência, ele vai conseguir visualizar. Depois uma ressonância, se não conseguir visualizar no ultrassom, tá? Uma ressonância vai mostrar líquido periprótese, vai mostrar alguma ruptura, tá? E a avaliação clínica, você tem que ir no médico, ele vai palpar, ver se tem alguma falha no enchimento e já tem bons indícios de que o implante está rompido ou não. Rompeu, tem que trocar. Uhum. Aqui perguntaram, gostaria de saber se é verdade que a prótese vai mais rápido sendo colocada por cima do músculo. Eu acho que talvez o seu procedimento é mais rápido. Não. Eu acho que isso não... Assim, são dois procedimentos relativamente rápidos. A grande questão é que na prótese dual plane você tem que fazer a confecção do sutiã interno e isso leva um pouquinho mais de tempo. 15, 20 minutos a mais, sei lá, 15 minutos a mais em cada mão. Então, uma coisa é uma alteração anatômica que vai complementar aquela cirurgia, né? E isso leva tempo, é claro. Você antes não fazia sutiã e agora passa a fazer, você tem que gastar mais tempo naquilo, é óbvio. Com a mesma velocidade. Então, eu não vejo diferenças no tempo. O que se tem que observar é o ganho final da paciente. Você faz uma boa sustentação e essa paciente vai ter um ganho futuro, acho que vale a pena perder esses 15 minutinhos, não vale não? Uhum. Aqui perguntaram se o doutor prefere prótese lisa ou microtexturizada. As duas a gente, dependendo, hoje a gente não tem mais o luxo de escolher a prótese, hoje em dia o mercado é extremamente escasso, né? Quando de repente a gente quer uma prótese específica de tórax e tamanho diferente, a gente pode usar tanto microtextura quanto a nanotextura, né? Que seria a prótese lisa, ou até uma macrotextura, se dependendo do caso, e aí a gente vai fazer algum ajuste, né? Um ajuste no posicionamento. Lembrando que as macrotexturas descem menos, elas têm um grip maior, as microtexturas são as mais adequadas para esse tipo de implante, para esse tipo de técnica, dual plane, né? E as nanotexturas ou lisas, elas precisam de um reforço maior e de um pocket mais preciso, uma loja mais curtinha para que ela não deixar ela muito frouxa, para que não aconteça da prótese ficar muito frouxa. Mas esses são cuidados operatórios, né? Quando você tem, de repente, esse implante, eu acho que sempre o cirurgião, como eu falei no início, o cirurgião tem que ter a sua versatilidade cirúrgica. Dentro do seu portfólio, ele tem que saber fazer, entregar bons resultados, independente do tipo de prótese, ele tem que saber fazer esse ajuste. Isso é uma característica da experiência do cirurgião, lidar com esse tipo de situação. Uhum, obrigada. Perguntaram se os 14 pontos são aplicados na cirurgia de mastopexia com prótese. Sim. E na cirurgia de mastopexia é muito importante que primeiro se construa a loja do implante, depois que você coloca esse implante e você isola o implante da ressecção da glândula, aí sim você parte para a ressecção, que é a remoção da pele com o tecido glandular, que é tirar a glândula. Porque muitas vezes, essa semana mesmo, nós operamos uma paciente que havia parado de amamentar há 3 anos. Entretanto, na hora da cirurgia, quando a gente colocou a prótese, fechou a loja e abriu a mama dela, ainda tinha muita secreção, muito leite, né? Mesmo parando a amamentação. Existem as chamadas ectasias ductais, a mulher fica com acúmulo de secreção, que eu não chamo mais leite, mas é acúmulo de secreção, e na hora que a gente fez a incisão na mama, saiu bastante secreção. O que acontece? Leite, ele alimenta as pessoas, ele alimenta crianças, ele também alimenta bactéria. Então o risco dessa cirurgia, se essa secreção contamina o implante, aumenta enormemente. Então, o ideal é que esse implante já estivesse isolado, que era o caso, o implante estava dentro da loja, fechado, hermeticamente fechado, e aí se faz a mastopexia. Então, você separa a loja do implante da loja da ressecção de glândula. Então, isso leva
diminui o risco operatório de uma infecção futura. Uhum, obrigada. Perguntaram se é possível deixar o colo bem marcado com o formato de prótese anatômica. Sim, sim, vai depender do volume. Vai depender do volume, sim, mas para um colo bem marcado, o ideal é que essa prótese seja redonda, né? Uhum. Perguntaram se é preciso parar de tomar anticoncepcional antes da cirurgia de O, prótese de silicone. o ideal é que você pare de tomar anticoncepcional pelo menos 30 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico. Até uma obturação dentária, o ideal é que se parasse. Entretanto, isso não é tão factível. Muitas mulheres têm Implanon, têm anticoncepcional implantável, e aí isso fica mais difícil de acontecer. Entretanto, esse seria o ideal. No universo ideal seria assim, parar 30 dias antes do procedimento. É muito pouco, vamos dizer, prático isso. Então, termina que a gente conversa e explica para a paciente. Se ela conseguir, ótimo. Uhum. Obrigada. Perguntaram também quantos dias após colocar a prótese pode ir à praia. Aí isso não tem nada a ver com a prótese, tem a ver com a pele, né? A cicatrização, ela é um processo lento. Ela demora ela pode demorar até um ano para a cicatrização, todas as fases da cicatrização acontecer. Então, quando você vai à praia, eu respondo essa pergunta com outra pergunta para as pacientes. Eu pergunto, com que idade você leva o seu bebê recém-nascido para a praia? Aí elas perguntam, 6 meses. Então, pronto, você pode expor a sua cicatriz, que é o seu bebê mais recente, que você fez ontem, com 6 meses à praia. Por quê? Porque ali tem uma pele nova, uma cicatriz, uma pele nova se formando. Se ela for exposta ao sol, e dependendo da intensidade, em Fortaleza, no Ceará, o sol é bem intenso, nós estamos quase na linha do Equador, aquilo pode fazer uma cicatriz hipercrômica, ficar mais marcada, ficar mais escura, e não tem jeito, não sai. Nem com laser, nem sem laser, é só com outra ressecção, outra cirurgia, e aí são mais 6 meses sem ir à praia. Então é melhor aproveitar, ou se for, ir naquele horário abaixo das 10 da manhã, depois das 5 da tarde, com bastante protetor e tomar muito cuidado. Uhum. Perguntaram assim, um seroma tardio após 2 anos pode ser alguma contaminação que ocorreu na cirurgia? Bem, é possível. É possível. Tem muito a ver com uma questão chamada biofilme, né? Que pode ser uma contaminação precoce, pode ser uma contaminação tardia, pode ser uma alteração linfática, pode ser... tem N situações. O que eu aconselho é que procure o seu cirurgião, investigue com ultrassom e puncione. Faça uma punção guiada por ultrassom, retire o líquido e manda o líquido para estudo. Tá? Essa é a nossa rotina. Uhum. Agora eu vou fazer umas perguntinhas sobre Renuvium. Perguntaram como o Renuvium age na pele. Bem, vamos lá. O Renuvium é uma tecnologia que não é uma tecnologia nova, tá? Na cirurgia geral, os cirurgiões cirurgiões hepáticos, eles já usavam uma tecnologia parecida, que é a radiofrequência, só que o gás da radiofrequência antiga, né, da cirurgia geral, da cirurgia gastrointestinal, é o argônio. O que aconteceu foi que, ao visualizar que a radiofrequência leva a uma contração do colágeno, o que eles fizeram? Eles colocaram o hélio, que o hélio só aquece a 85 graus Celsius e serve para resfriar aonde a radiofrequência está sendo, o plasma está sendo injetado, e não causa queimadura. Não causa queimadura, mas causa retração da pele. Então, o Renuvium, na realidade, ele é uma tecnologia que complementa a flacidez a flacidez residual gerada pela lipoaspiração. Qualquer lipoaspiração gera flacidez, tá? E quanto mais agressiva for a lipo, as lipo-LADs, as lipo-HDs, high definition, quanto mais você tira de gordura, mais flácida você torna a pele. Então, para que você contrabalanceie a retirada agressiva com a flacidez, você tem que usar uma tecnologia que trate a flacidez. Então, antigamente se tinha um laser que tinha uma certa retração, mas nada como o Renuvium na retração dessa flacidez. Então,
Como é que se aplica Renúvel? Se faz uma lipo, geralmente uma lipo um pouco mais agressiva, uma lipo que remove mais gordura, e a partir dali, você, no final da cirurgia, depois que faz a lipo, você vem e passa o Renúvel. O Renúvel é um processo lento, em que você joga o plasma de hélio dentro daquela cavidade que foi criada com lipo, e aquilo vai fazendo uma retração. De imediato, você já nota uma retração de pele. Você termina a cirurgia, você pinça a pele, ela não tem a mesma flacidez que ela tinha originalmente. Entretanto, existem dois picos. Eu já vi essa pergunta, eu vou responder já. Existem dois picos. Existe o pico imediato, que é o pico da ação, da agressão feita com Renúvel, em que a paciente sai na semana seguinte com a pele bem durinha, bem sem flacidez nenhuma, e aquilo vai cicatrizando e mais ou menos com 3 meses ela volta a ter um pouco de flacidez, porque o colágeno foi se readaptando, e aí existe um novo pico de formação de colágeno com 6 meses, que aí é a formação do teu colágeno que foi incentivado, foi estimulada pelo Renúvel. Então o Renúvel ele trabalha assim, em 2 picos. O resultado final de uma lipoaspiração com Renúvel é para lá de 6 meses, tá? Então não dá, e com 2 picos de ação, com um vale no meio. Que muitas pacientes, tô voltando à minha flacidez. Tem 3 meses que ela operou, tô voltando à minha flacidez. Isso não é bem verdade, porque ela vai sofrer agora o pico de estimulação de colágeno com 6 meses, e o resultado ideal a gente observa com 8 meses a 1 ano. Nossa, que interessante. Perguntaram se pode ser usado o Renúvel novamente depois de quanto tempo? Olha, bem, vamos lá. O Renúvel não teoricamente não seria uma tecnologia para se ficar fazendo retoque ou ficar fazendo, vamos dizer, tem a palavrinha que a gente faz com Sculptra, que é anualmente a gente vai e injeta Sculptra para flacidez também. Por quê? Porque o Renúvel ele sempre vai estar associado a uma lipoaspiração. Então, toda vez que você fizer um Renúvel, você vai ter que primeiro lipar, você vai ter que abrir caminho com a lipo. Então, não dá para ficar fazendo lipo todo ano, né? Fica complicado, fica mais difícil, você vai criar mais fibrose, você vai dificultar o processo, você vai... Então, é por esse motivo que a gente, quando indica Renúvel, indica na melhor época. Muitas vezes a paciente vem com sobrepeso, querendo já fazer a lipo e fazer o Renúvel. Entretanto, ela já está num processo de emagrecimento que ela tem um objetivo. Ela está pertinho de chegar lá naquele objetivo. Então, o ideal é esperar que ela atinja o objetivo. E aí sim, você tem a melhor retração de pele natural da perda de peso. Você tem a flacidez que você gerou com a lipo. E aí você trata com o Renúvel. Então, o Renúvel é a cereja do bolo. Eu sempre digo para os pacientes, olha, isso aqui é uma cereja do bolo. Se você pegar a cereja e colocar na hora que você está fazendo a massa do bolo, o bolo não vai ficar legal. Não vai ter o mesmo glamour. Deixa para colocar a cereja quando o bolo já estiver feito. Adorei, doutor. Muito boas respostas. Perguntaram se o Renúvel deve ser utilizado em todas as lipoaspirações. Bem, depende. Eu acho que não. Eu acho que a lipoaspiração de uma paciente jovem, de uma paciente magrinha, de uma paciente com índice de massa corpórea, que ela tem gordura localizada, eu não vejo essa necessidade de acoplar o Renúvel. Óbvio, se você quer ter uma alta performance na flacidez, aí sim. Mas o Renúvel está relacionado à flacidez de pele. É para aquela paciente que tem flacidez ou terá flacidez após o procedimento. Então, é aquela paciente que tem indicação de um mini abdômen, que com o Renúvel ela deixa de fazer o mini abdômen, aquela que tem indicação e tem uma flacidez supraumbilical e não quer fazer a abdominoplastia completa, faz o mini abdômen e trata com o Renúvel a parte epigástrica, a parte superior do abdômen. É aquela paciente que não quer fazer lifting braquial e faz o Renúvel no braço, que fica excepcional. É aquela paciente jovem que não quer fazer lifting facial e faz o Renúvel na papada. É aquela paciente que tem a flacidez do sutiã e vai resolver só com Renúvel. Entenda, o Renúvel, o alvo do Renúvel é o colágeno. Então, se não houver colágeno, não tem resultado. Então, pacientes mais idosas têm uma deficiência no resultado do Renúvel. Por quê? Porque o alvo é colágeno e ela tem menos colágeno.
Um dado, pacientes com acima de 45 anos, acima de 50 anos, perdem 45% do colágeno. Então, é muito melhor prevenir essa perda de colágeno do ponto de vista alimentar, nutricional, do que você procurar um Renuvium depois dessa idade. O Renuvium é muito bom, mas existe uma variação de resultado. Ele pode variar de 30% a 80% de retração. Então, assim, não é mágica, não é milagre, né? É uma tecnologia de vanguarda, muito boa. Entretanto, nós estamos aqui para isso, para administrar essa tecnologia com critério. Tem que ter critério, tem que ter transparência e tem que ter honestidade, porque senão você você destrói a tecnologia, porque você propaga que vai entregar um resultado e, infelizmente, aquele resultado não vai ser possível. Então, tem que ter muita hombridade nessa questão de tratar com o paciente sobre o resultado. Cirurgia plástica, a arte da cirurgia plástica está em, vamos dizer, acertar as expectativas, alinhar as expectativas do paciente. Então, muitas vezes, o maior trabalho do cirurgião é ter essa forma verdadeira, clara, de alinhar a expectativa. Porque ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem o seu corpo, é diferente, eu sou diferente do meu irmão, que é diferente do meu outro irmão, então cada um tem a sua especificidade, não dá para generalizar. A unanimidade é burra. Obrigada, doutor. Tô amando as respostas. Perguntaram em quais casos o Renuvium pode substituir a abdominoplastia. Bem, é possível, não é em todo caso, tá? Mas por exemplo, aquela paciente magrinha que não tem diastase, ou que a diastase é muito pequena, que é o afastamento dos músculos, ou que ela teve uma gestação só e os músculos não afastaram bastante, a gente pode fazer um mini abdômen e passar o Renuvium na região epigástrica, acima do umbigo. E eu já tenho casos assim que foram excepcionalmente resultados excelentes, em que a paciente está super satisfeita porque ela não precisou fazer abdômen completo. Abdômen com plicatura, com tudo. Tá? Então, esse é um caso pitoresco do Renuvium. Muito bom. Fizeram uma pergunta assim que eu acho que é interessante o doutor responder. O doutor vê perspectiva de queda dos valores com a popularidade do Renuvium? Bem, o investimento é caro, tá? O investimento no Renuvium é muito alto. Nós estamos vivendo uma situação do país que não é uma situação fácil, é uma situação de muito alerta, né? Então, o Renuvium é uma tecnologia indexada ao dólar, então a gente tem que ter o pé no chão também. O que eu acho é que existe um oba-oba, existe uma preocupação enorme. Eu sei de situações em que, infelizmente, colegas dizem que fazem Renuvium, não fazem Renuvium. É lastimável isso acontecer. Eu acho que um cirurgião não pode usar desse marketing, né? Mas, bem, eu não acho que isso seja tão rápido. Talvez sim, quando a tecnologia for mais popular, mas eu acho que para agora, infelizmente, isso não vai acontecer. Seria o mesmo das próteses de silicone. Elas sempre foram caras, né? Sempre tiveram esse valor, né? Mais ou menos. Bem, eu vou te dizer que as próteses de silicone demoraram muito a reajustar, né? Eu lembro que nós tivemos um hiato assim, de 10 anos com o mesmo valor de prótese. Recentemente, elas deram uma subida assim, vertiginosa, né? Subiu, depois subiu. Então, elas quase duplicaram o preço no intervalo de 2, 3 anos. É óbvio, existe um desabastecimento tremendo no mundo, né? As indústrias estão praticamente sofreram muito com matéria-prima, com tudo. E aí existe essa questão, tá? Muita coisa está desabastecida, né? Principalmente produtos médicos. Fizeram mais uma pergunta relacionada a preço. Não sei se o doutor pode responder, que eu não entendo muito bem nessa parte da ética do preço. Mas ela falou assim: meu médico disse que se eu quisesse acrescentar o Renuvium, eu pagaria uma taxa a mais por ele de 10 mil. Porém, usaria em todas as áreas lipadas. Procede? Realmente o Renuvium é cobrado por taxa e não por região? Não. O Renuvium é cobrado por a taxa geralmente assim, taxa de máquina, mais cada região existe um valor.
áreas grandes, áreas pequenas. É mais ou menos assim, claro que cada cirurgião tem o seu modelo de negócio, né? E eu não sei em que situação ela tá, onde ela tá, se tem mais máquina, mas a cobrança do Renuvo é feita por taxa de máquina, mais as taxas por cada área que é passado o Renuvo. Até porque cada área tem um tempo específico. E não é pequeno. Uhum. Não é pequeno. E daí aumenta no tempo no hospital, né? Tem que Exatamente. pagar o hospital, não é E no só. tempo cirúrgico, exatamente. Ele tem uma cadeia produtiva e que se você aumenta mais uma área, você aumenta mais tempo de sala, tudo aquilo ali vai repercutir no final. O hospital também é uma empresa e, como qualquer empresa, visa o lucro. Não tem Uhum. como É mudar isso que isso. às vezes as meninas não pensam, né? Elas esquecem do tempo do cirúrgico e que tem que pagar mais pro hospital. Não é só Exa pagar lá, paguei a cirurgia, não. Tem o hospital, exatamente. gente. O hospital, isso é uma cadeia produtiva. Tem o valor do médico, tem o valor da máquina, tem o valor do hospital. Então, tudo isso vai repercutir no preço final, né? Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram como é o pós-operatório do Renuvium. Olha só, o pós-operatório do Renuvium, por incrível que pareça, ou por maior que seja o tempo operatório, por haver uma cauterização, o Renuvium ele vai lá como se fosse um cautério a 85 graus. Ele tende a ser menos doloroso, tá? Agora, o cuidado no pós-operatório é um pouco maior. Existe uma fisioterapeuta habilitada, uma fisioterapeuta que tem experiência de tratar com Renuvium, que isso não é comum, não é fácil, tá? Então, essa questão também tem que ser muito bem avaliada, porque eu sempre repito isso. Uma boa cirurgia, uma má cirurgia, não é resolvida com uma boa fisioterapia. Mas uma boa cirurgia pode ser destruída por uma má fisioterapia. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram se com o Renuvium tem que usar placas também. Sim, muitas vezes sim. Placas e calhas e taping praticamente a mesma coisa. Tem que ser só um pouquinho mais cuidado. Causa mais fibrose? Né? Sim, sim, sim. Por isso da fisioterapia, mais experiente, mais atenta, mais diligente com a formação de fibrose. Formou fibrose, ela tem que estar lá perto para poder contornar, né? Fibrose nada mais é do que uma cicatriz interna. É uma reação normal do seu corpo. Ela vai acontecer em maior ou menor monta, tá? Ainda mais nas lipo HDs, que agora a gente lipa um pouco mais superficial, a gente gera um poder maior de formação de cicatrizes, de fibroses. Então, a gente tem que ter uma equipe de background, uma equipe de fisioterapia que tenha capacidade técnica e que tenha diligência. Está formando, ela vai fazer, vai pegar artifícios para inibir aquela formação. E tem gente que forma mais, tem gente que forma menos fibrose. Isso também é uma resposta individual. Uhum, obrigada. Perguntaram se o Renuvium pode ser utilizado para evitar o corte da mastopexia. Bem, teve um congresso recente, a gente viu algumas situações off-label de uso de Renuvium na mama, mas até agora não, porque vai depender do grau de flacidez que você tem e do quanto o Renuvium vai conseguir melhorar. Mas, teoricamente, não. Eu não aconselharia. Uhum, obrigada. Agora eu vou perguntar sobre Lipo HD. E daí são nossas últimas perguntinhas. Até passou de 1 hora, eu nem perguntei pro doutor se fazia mal. Não, mas não vai ficar gravado, né? Ou pode? Vai sim, vai sim. Uhum, vão ficar gravadas todas as perguntinhas, vão ficar salvas aqui. Vou colocar no Instagram. E daqui uns dias eu coloco no YouTube, porque eu tô salvando todas as lives que tem aqui. E tô jogando no YouTube, que é mais fácil das meninas pesquisarem, né? Porque Legal. aqui só fica aquele feed cheio, né? Não tem opção ainda de pesquisar live com tal médico. E no YouTube tá lá mais acessível. Legal. Vamos lá. Perguntaram, devo emagrecer para fazer a Lipo HD? Sempre. Isso é uma constante. Doutor, eu tenho que emagrecer para fazer qualquer cirurgia plástica? Sempre. Não é chatice, é esmero técnico. Emagrecer para fazer uma cirurgia quer dizer que o que o cirurgião plástico faz? É a essência da cirurgia plástica. O cirurgião plástico corrige flacidez.
O cirurgião plástico corrige excesso de pele. Então é o seguinte, a cirurgia plástica, ela é setada, ela é formatada para o peso do dia da cirurgia. Se você pesou X hoje, se você pesou 50 quilos hoje no dia da cirurgia, a sua mama vai ser setada para o peso de 50 quilos. Seu abdômen vai ser setado para o peso de 50 quilos. Tá? Ah, mas e se eu perder mais? Então, se você pesa 50 e perde mais 5, você vai perder 10% do seu peso e com isso você vai ganhar flacidez. Então, qual é o ótimo? É mesmo que você opere fora do seu peso ideal, você tem um lastro para dizer assim, eu operei com 45, é tudo hipotético, tá? Eu operei com 45 e eu ganhei mais 5, mas eu fui operada com 45. O ajuste de pele foi feito para o meu menor peso. Eu posso até ganhar mais peso, que eu não vou ganhar flacidez, eu vou ficar mais esticadinha. Mas o contrário não dá certo. Se você operar com 50 e for para 45, você vai ganhar flacidez. Então, é sempre uma normativa. Quer fazer cirurgia plástica? Não está no peso ideal? Perde peso. Estou no peso ideal, mas queria chegar na minha meta, perder 2, 3 quilos, vai para lá. Perde esse peso. E aí agenda a cirurgia ou já vai programando isso. Eu sempre faço isso com as minhas pacientes. Por quê? Porque eu prezo por esse ajuste fino. Então, se a gente vai fazer esse ajuste, a gente tem a oportunidade de você perder peso para fazer isso, é a melhor situação. Depois você ganha 3, você ganha 4 e tá ok. Respondido? Respondi perfeitamente, tomando todas as respostas. Posso ter um resultado menos marcado? Acho lindo a lipoclássico, mas gostaria apenas de um pouco mais de definição. Pronto, isso daí é a nossa, vamos dizer, a nossa meta, tá? Eu acho que o resultado ele é um reflexo inclusive da percepção de beleza que o cirurgião tem. Então, se você quer algo mais conservador, se você quer pegar ganchos da técnica de lipo HD e você quer implementar situações mais sutis, alterações mais sutis, eu acho que isso é o que é mais valioso. Tá? Você não precisa fazer o six-pack, aquela mulher com os gominhos à mostra. Eu acho que isso não é o mais sensual, não é o mais chique. Eu acho que desenhar aquele abdômen dentro do sombreamento muscular, eu acho que isso é muito mais vantajoso, fica muito mais bonito e a gente tem tido resultados muito elegantes e satisfatórios. E essa a nossa busca, é a satisfação do nosso paciente. Né? Então, às vezes, deixar o resultado muito artificial vai prender aquele paciente naquele estereótipo. Se de repente ela não quer mais malhar, ela quer ter um corpo menos torneado, então aquilo vai dar liberdade para a paciente. Já com os gominhos, ela vai estar escrava daquela situação de corpo, né? Então, o ideal é você ter essa longevidade, você propor essa longevidade. Claro que tudo isso é conversado, né? Nada é feito à revelia, a gente não pode impor nada, a gente também... O ideal é que essa comunicação entre médico e paciente aconteça para que a gente chegue no melhor resultado possível e o mais agradável. Obrigada, doutor. Perguntaram quanto tempo dura essa cirurgia. Qual? A lipo? A de lipo HD. Demora um pouco. Demora mais que a lipo tradicional, mas vamos pôr assim, depende das regiões, é claro, mas uma lipo HD, vamos lá, uns 4 horas, 4, 5 horas. Tá? Lipo HD deve ser feita em pacientes com menos gordura. Tá? Não dá para fazer num sobrepeso, não dá para fazer num paciente obeso. Obeso não dá para fazer nada, né? Não se deve operar paciente com obesidade. Então, lipo HD num sobrepeso, lipo HD num paciente eutrófica, essas seriam as candidatas ideais. Porque aí você tira menos gordura, você trabalha mais no sombreamento, na silhueta do paciente. Obrigada, doutor. Perguntaram ali sobre a cicatriz da cesárea. Ela falou que na cicatriz da cesárea ela não teve queloide ou ficou hipertrófica. Ela quer saber se na cicatriz da abdominoplastia a cicatriz dela também vai ficar igual a da cesárea. Olha, pergunta extremamente capciosa, não dá para prever. Primeiro porque na situação da cesárea não existe tensão. Aquela pele estava flácida dos 9 meses da gestação.
Então, aquilo ali foi unido de forma não tensa, né? Quando a gente faz uma abdominoplastia, a gente gera tensão nessa cicatriz. A cicatriz fica esticadinha. Então, a cicatrização e as repercussões da cicatriz, elas têm influência da tensão que é dada. O organismo entende assim, ó, aquilo ali está tenso, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, eu vou produzir mais colágeno, porque o negócio está querendo abrir. Então, o que vai acontecer? Aquela cicatriz vai ser mais forte, vai ter mais colágeno e pode gerar uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana. Então, é diferente. São situações completamente diferentes. Obrigada. A Dani perguntou, quem fez abdominoplastia há 2 anos pode fazer lipo no Monte de Vênus? Sim, claro. Depende da lipo no monte, do quanto que é, mas sim, pode ser feito. Procedimento tranquilo, procedimento simples, né? Na medida do possível. Nada é simples em cirurgia plástica. Agora as perguntinhas terminaram, né? Não vamos ficar até amanhã respondendo. As perguntinhas foram bastante, né? As meninas participaram bem. E agora nós vamos fazer um jogo rápido de perguntas, né? Olha, eu adorei a ideia. Vou começar, daí o doutor responde. Um ídolo. Professor Ivo Tanguy. Também é o meu, né? Qualidade ou quantidade? Qualidade sempre. Qualidade sempre. Lipo HD ou lipo clássica? As duas. Pode? Pode sim, depende da indicação, né? As duas, claro. Gostei, doutor. Cirurgia em hospital ou clínica? Os dois. Se você, por exemplo, nosso exemplo, nós temos uma clínica que é um day hospital, em que a gente limita as cirurgias que nós fazemos. Por exemplo, a gente não faz cirurgia de lipo nem abdominoplastia, porque a gente necessita de uma internação de 24 horas e a clínica tem todo o suporte para qualquer intervenção de cirurgias que a gente dá alta no mesmo dia. Mama, prótese, cabelo, pálpebra, nariz, prótese de panturrilha, prótese de glúteo, tudo que a gente consegue fazer e que dá alta no mesmo dia. Eu segui o exemplo do mestre Tanguy, que a gente também operava em clínica, muito bem equipada, com responsabilidade, com credenciamento, né, sem nenhum acolchambramento, sem nenhuma, vamos dizer, sem nada fora do esquema, tudo direitinho, com tudo normatizado, com sistema de segurança, com SR, gases, respirador, tudo. Clínica sem problema. Hoje em dia, ainda mais. Hoje em dia, pela condição do Covid, a infecção hospitalar e a contaminação nos hospitais, eu acho que nós vamos ter uma virada de chave aí no aparecimento de day hospitals, em que as cirurgias plásticas vão migrar muito para essa situação. Também concordo, também tenho essa opinião. Prótese proporcional ou grande? Sempre proporcional. A proporção é áurea, né? A proporção é áurea. A gente tem que manter a proporção. Acho que a gente tem que devolver a normalidade mantendo proporção. Sempre proporção. Sempre. Nada exagero. Eu acho que nem o exagero é benéfico. Para nada, para nenhum lado. Eu já sou libriana, às vezes eu fico em dúvida. Fico indecisa. Você acha mais bonita proporcional ou grande? Pronto. A gente sempre faz isso. Eu sempre faço isso. Olha, eu digo, o ideal para você é isso daqui, mas você pode ir até aqui, sem ficar artificial. Você tem esse lastro para andar e você tem esse lastro para andar para o menor também. Então, eu dou uma liberdade para a paciente escolher, mas aponto qual é o ideal para ela. Ela tem que ter uma referência. Eu acho que isso é muito importante. A referência do normal, e ela tem direito de opinar se ela quer um pouco maior ou menor, mas ela tem que saber o que é ideal para ela. Entendeu? Esse balizamento é que é fundamental. Você tem que ter isso. Obrigada. Resultado natural ou artificial? Sempre natural. Sempre natural. Nós somos cirurgiões, jovens cirurgiões conservadores. Também concordo. Ética ou marketing médico ostensivo? Ética. Ética, não tem jeito. Marketing médico é funil. É funil de venda. Tecnicamente, você vai captar. Entretanto,
O problema é você tem que entregar um bom produto, um bom serviço. Se você só tem ética de captação e não entrega um bom produto, aí esse negócio se torna insustentável. Não vai para frente. Uhum. Então era isso, doutor. Só vamos responder uma última perguntinha que enviaram aqui na live, daí nós finalizamos. Claro. Posso fazer lipo HD e aplicação nos glúteos? Sim. Da gordura? Uhum. Sim, Eu acho que pode. sim. Sim, pode. Muito comum. Quase uma rotina, né? A gente tem limite dessa aplicação da lipoenxertia, tem limite de volume, a gente não passa de certo limite, geralmente 500 ml, mas é super possível, é seguro, tá? E é muito comum, muito comum. Quase 95% das lipoaspirações hoje em dia a gente faz lipoenxertia. Maior ou menor, no glúteo, na mão, na face, em qualquer outro lugar. A gordura é o tecido mais versátil do corpo humano. Uhum. Perguntar, só mais uma última perguntinha. Manda a bala, última manda vez. bala, tá de boa. Não tem problema não. Essa lipoenxertia não aumenta a celulite? Depende. Aí, a lipoenxertia ela não pode ser exagerada e a lipoenxertia também leva fatores de crescimento, né? Fatores humorais, fatores celulares, que melhoram a qualidade da pele. Melhorando a qualidade da pele, pelo contrário, ela vai melhorar a celulite. Tá? Isso é uma dúvida bem comum. É óbvio, se houver um exagero de implantação, de enxertia, isso pode levar. Mas se for algo mais natural, comedido, a gente pode ter uma repercussão positiva na pele, melhorando a celulite. Uhum. E já respondeu a última pergunta que acabaram de enviar, né? Pode melhorar a celulite, sim. Então é isso, quero agradecer a todas as meninas que participaram da live, quero agradecer também ao doutor, adorei todas as respostas, muito inteligente nas suas respostas. Obrigado, que é isso. Esse é o dia a dia, esse é o nosso dia a dia, o dia a dia é responder esse tipo de perguntas, os pacientes vêm com essa demanda, né, e a gente tem que estar apto a responder de forma clara. Eu acho que tem que ser claro para o paciente tem que sair com as dúvidas sanadas, para que a gente estabeleça uma boa relação médico-paciente baseada na confiança, porque é isso que a gente faz. A gente toma o corpo da paciente, toma a responsabilidade sobre o corpo da paciente e quer uma corresponsabilidade, porque a cirurgia não termina na cirurgia. A cirurgia termina no pós-operatório, na recuperação, na mudança alimentar, na mudança de exercício, de hábito de vida. Então, cirurgia plástica faz parte de uma situação multifatorial, que é mudança de qualidade de vida, de bem-estar, né, de longevidade. Então, cirurgia plástica faz parte, sim, disso, de um conceito muito maior, que é o conceito de saúde, que é o bem-estar biopsicossocial, né? A gente é inserido, a gente vive em comunidade, a gente precisa ter esse domínio e esse entendimento em que a cirurgia plástica se insere, sem exageros, sem buscas, vamos dizer, ilusórias da realidade, sem apelos midiáticos muito fortes, sempre com a situação sóbria da beleza, da estética, né? E eu acho que é isso aí que a gente pauta a nossa carreira e, graças a Deus, a gente só tem colhido bons frutos dessa situação. Tá? Eu agradeço bastante a oportunidade, porque nós somos cirurgiões mais comedidos em relação ao marketing. Isso não é nada em desacordo com as pessoas que gostam do marketing, mas a gente tem um outro perfil. Tá? E eu agradeço a oportunidade, eu acho que é muito legal ter essa oportunidade de conversar com todas vocês, de responder essas perguntas. E vamos para frente. O que precisar da gente, eu estou aqui disposto a ajudar sempre. Tá? Obrigada, doutor. E finalizou com classe. Parabéns. Boa noite. Tchau, um abraço para o doutor Marcelo, também tem live com ele na quarta. Tô vendo ele aí, já tá batendo palma. Essa aqui eu tenho que assistir, hein? Esse cara é fera. Tchauzinho, boa noite. Tchau, um abraço.